Vai sem direção, vai ser livre. A tristeza não resiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Saber de verdade. De verdade. Saber de verdade. De verdade. De manhã escureço, de dia tardo, à tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é o meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou lhe fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e migo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 ainda. Olá, meninas, vamos retornando. Vou pedir para que a gente vá voltando. Daqui a pouquinho a gente já vai abrir aqui o microfone para vocês falarem com a Kelly. Eu vou passar um videozinho, né, agora também para a gente centrar novamente o que a gente já estava trabalhando, que uma das questões de venda e serviço é também vocês entenderem
qual é o propósito, qual é a experiência que vocês estão oferecendo, qual é a sua subjetividade no trabalho que você exerce, seja ele qual for. Então, eu trabalho com um projeto chamado Pausas, que é voltado para mulheres, e aí eu convido vocês, nesse momento, a assistirem esse vídeo e irem também se posicionando, se reconectando aqui com nossa segunda parte do curso, e para vocês também darem uma relaxada. É um vídeo bem especial, espero que vocês gostem. Ficou o vídeo 2 agora, que era aquele que entrou um pouquinho antes. Não sei se você tem ele, Marcelo. Tenho sim, tô compartilhando já. Eu possa descansar daquilo tudo que já sei, de todo o ouro que busquei, do vício de me reinventar, onde eu possa resgatar a dádiva de ser ninguém, de nunca mais falar de mim. Procura esse lugar, pausa para respirar, no permanente vir a ser, no desamparo de não ter, no desespero de esperar. Pausa para repensar o que merece me mover. Esse lugar, se um dia houver, eu chamarei de lá. Quando um dia voltar a perceber a pulsação se acelerar, eu voltarei a percorrer o mar aberto do querer, sem nunca esquecer pra onde posso voltar. Obrigada, Marcelo. Para a gente continuar, então, a segunda parte desse curso, eu queria passar essa mensagem, né? Com relação, quando às vezes a gente esquece para onde podemos voltar, né? Ou projetos que a gente precisa resgatar, ou a nossa voz de alguma forma, ou a nossa história dentro do nosso serviço, ou do nosso produto, onde eu me encontro, aonde eu estou. Então, o projeto Pausas fala um pouquinho sobre isso, sobre esse resgate da subjetividade e da espontaneidade, né? Como que eu tô comigo mesma. Então, assim, antes da gente começar, a Kelly já vai começar aqui a abrir o chat para vocês conversarem um pouquinho diretamente com ela. Eu queria que vocês, se permitissem aí na frente do computador, porque a gente já está aqui há algum tempo, subir os ombros devagar, descer, levanta os braços lá para cima, dá uma rodadinha mesmo na cadeira, né? Movimenta o pescoço, sente como está o seu corpo, se olha nessa câmera, daqui a pouco a gente pode até abrir as câmeras aqui e ver, nossa, quantas pessoas lindas, maravilhosas que estão aqui, quantas mulheres lindas e trabalhos lindos, eu realmente estou muito feliz de estar aqui. E para a gente voltar agora para o segundo módulo, eu acho importante, às vezes, a gente perceber como é que nosso corpo está também. Então, se o seu corpo está com algum desconforto, né, eu sei que todo mundo levantou, já levanta, faz um alongamento, para que a gente consiga estar presente e estar bem aqui. Kelly, você já está por aí? Tô sim.
Então, assim, meninas, agora o microfone vocês vão erguendo a mão. A gente tem 10 minutinhos aí para tirar a dúvida de vocês. Com relação, teve uma pergunta, qual seria aqui a melhor plataforma no caso de planos de saúde e seguros, né? Essa questão do serviço e do produto. E aí, as pessoas que quiserem falando, abrindo aqui a fala, só levantar a mão que a Kelly vai. Aí a gente vai coordenando aqui a conversa. Legal. Quem fez essa pergunta, Maíra? Foi a. Só um minutinho. Elisane. Elisane. Valeu, Elisane. Então, a gente falou. Antes fala assim o seu nome. Se quiser até abrir o microfone, pode abrir. Oi, meninas. Elisane. Elisane. Obrigada, Elisane. Então, quando a gente fala de... Por isso que eu comecei trazendo aquele slide inicial, perguntando tecnologia para quê, né? Quando a gente fala da operação de vendas, a gente está falando da operação no geral, né? Desde o momento da prospecção, agora na segunda etapa a gente vai falar mais especificamente sobre o funil de vendas, mas desde a etapa da prospecção até a conversão e depois o pós-venda com esse cliente. Então, se tratando, Elisane, do seu segmento como venda de seguros e tal, eu diria até que tem uma outra pergunta para você se fazer antes dessa, sabe? Em que etapa da vida do seu cliente, né, da sua persona, como a gente chamou ali, falou um pouco no último encontro, em que etapa da vida dessa pessoa ela vai definir, ela vai querer, ela vai precisar do seu produto, porque isso vai definir não só a plataforma em que você tem que estar, como às vezes até a estratégia que você usa para chegar até esse cliente, né? Então, por exemplo, você me falando que trabalha com seguros, eu pensaria num primeiro momento que o lugar onde está seu cliente é o lugar onde ele está realizando uma compra ou ele está recebendo algum benefício em relação a esse produto. Por exemplo, quando eu estou comprando um celular, eu entro aqui na Casas Bahia, por exemplo, e vou lá para comprar um celular. No final, a Casas Bahia me pergunta, no final da compra, ela me pergunta se eu quero adicionar um seguro a esse celular, né? Ou, por exemplo, se eu sou um pensionista, né? Se eu sou um aposentado e recebo uma pensão. Aí o próprio banco que cuida da minha pensão vai me oferecer um seguro de vida. Por quê? Porque eu já estou numa idade, eu já tenho alguns tipos de benefícios ali que contemplam, né, esse tipo de serviço. Então, o próprio banco me fornece. Então, a primeira sugestão que eu daria para você, Elisane, é criar parcerias antes de uma plataforma, porque talvez você use até mais de uma plataforma, sabe? Talvez você use algumas plataformas, mas no seu caso, que é uma venda muito especializada, né? Uma venda que contém educação junto também, né? Quando você fala de um seguro, você tem que educar o mercado também para consumo de um produto que não é um produto que resolve uma dor imediata, né? Ele é uma segurança para o cliente. Então, esse ponto onde o cliente busca essa segurança, você pode encontrar ele em vários pontos, né? Pode ser que você esteja trabalhando com uma empresa específica, por exemplo. Então, essa empresa você pode oferecer, criar um acordo comercial, criar uma parceria comercial para que essa empresa ofereça lá junto da folha de pagamento dela o seu seguro, né? Então, junto com a folha de pagamento, por exemplo, lá no rodapé do boleto, né? Do boleto não, do olerite, né? O funcionário vai receber lá também a opção de entrar em tal página ou entrar em tal lugar e assinar um seguro junto também. Ou, por exemplo, para pessoas que tiveram algum tipo de coisa específica, sabe? Eu vou fazer uma parceria com aquele laboratório ali, que todo mundo que fizer tal exame, eu vou oferecer esse seguro. Né? Então, são vários pontos de encontro, né? Eu acho que você tem que, em primeiro lugar, mapear a rota do seu usuário
para saber onde que ele sente essa dor específica. E ali naquele lugar que ele sente a dor específica, você vai criar um meio, que pode ser uma plataforma ou não, de oferecer esse seu produto para o usuário, né? Então, parcerias comerciais, eu diria que é o seu primeiro ponto, primeiro pontapé, assim, primeiro passo, né? Primeiro mapear a jornada do seu usuário e aí, de acordo com essa jornada, ir atrás de parcerias comerciais. E aí, num terceiro momento, né, depois de criar essas parcerias comerciais, você vai ver que tecnologia essas parcerias comerciais usam para você tentar se acoplar na tecnologia que já é usada, né, como foi o caso lá do McDonald's, que faz uma parceria com o iFood. Né? Por quê? Porque o cliente estava no iFood, então o McDonald's não queria perder a fatia de cliente que estava ali dentro do iFood, mesmo ele tendo que dar uma porcentagem, sabe? Então, eu tenho em questões de seguros, de plataformas em si, eu diria para você, eu não sei se é saúde, né? Sendo saúde, eu diria... mas seguro de saúde, né? Planos de saúde, a gente trabalha, por exemplo, com a Unimed, com a Clinipan, tem várias, Sul América, Bradesco. Uhum. Recentemente, eu fechei um plano de saúde, Elisane, e o fator principal que me levou a escolher foram alguns benefícios que aquele agente que me oferecia o plano dava e que outro agente que oferecia o plano não dava, né? Por exemplo, Unimed. Unimed é Unimed, você pode comprar Unimed em vários lugares, inclusive na própria Unimed. O que leva você a fechar um plano de saúde com a Unimed? Com você e não com outra pessoa. De repente, algum benefício, né? Você falar assim, aqui comigo eu dou tanto tempo de carência a menos, né? Aqui comigo eu faço outra tal coisa. Então, esses vantagens, assim, levam a pessoa a fechar com um operador, né, de saúde, com um revendedor do plano específico e não com outro. Mas encontrar essas pessoas numa plataforma específica, eu te diria que, em primeiro lugar, uma parceria comercial, principalmente com empresas, com pessoas que têm alguma situação que poderiam estar cobertas por esse benefício em si, né, como pessoas que pagaram caro por algum exame laboratorial, por exemplo, né? E aí você fecha essas parcerias e você vai entender qual plataforma você teria que estar, né? Se é nas redes... até, gente, uma estratégia também que fica a dica para todas, né, na verdade, relação a influenciadores digitais. De repente, uma pessoa específica que tenha tido alguma questão relacionada ao seu produto, ela pode influenciar o seu público e pode ser um canal de tração, de tráfego muito maior do que você estar numa plataforma em si, sabe? Porque a plataforma, ela muda, né? A própria questão do McDonald's, né? O McDonald's você pode comprar baixando o aplicativo do McDonald's ou entrando no iFood ou indo pessoalmente no McDonald's. Então, ou seja, o canal de aquisição de clientes do iFood são vários. Por quê? Porque ele está indo atrás do cliente. O que importa, a pergunta que o McDonald's quer responder é onde as pessoas que querem fast food estão. Se elas estão no iFood, ela vai botar o produto dela ali dentro. Agora, se ela não está, se ela está em outro lugar, ela vai botar nesse outro lugar. E da mesma forma a gente, né? A gente também está tentando colocar o nosso produto onde o cliente esteja. Então, no primeiro lugar, eu diria que é mapear a necessidade do seu usuário e ir atrás de parcerias comerciais. Aí essas parcerias vão estar em algumas plataformas. Na que elas tiverem, você vai ter que acabar colocando o seu produto junto, sabe? Meninas, a gente, né, já estamos no horário aqui para a gente continuar. Tiveram algumas outras dúvidas aqui com relação tanto a coaching, quanto a consultoria de imagem, quanto algumas questões específicas aqui no chat. Eu estou anotando, eu vou passar o site aqui também do empreendedora.digital, ali vai ter o WhatsApp para vocês entrarem em contato com a gente, e aí a gente pode fazer essa resposta depois do curso, vocês mandem ali de novo, mas eu estou fazendo o print aqui do chat para vocês não ficarem sem respostas, mas a gente precisa continuar por conta do tempo mesmo. Obrigada, viu?
A gente tem bastante perguntas interessantes. A gente vai tentar colocar também essas perguntas dentro do material, né? A gente vai disponibilizar aqui agora no final um link para vocês fazerem download de todo o conteúdo e nós vamos adicionar aí também algumas questões referentes aos exemplos que vocês estão pedindo, né? Tanto da Elisane aí com serviços, tem também outras pessoas falando de serviços com foco em carreira, né? Deve ser alguma questão de desenvolvimento de carreira e tal, né? Enfim, nós vamos tentar trazer alguns exemplos específicos e adicionar isso no material para a gente manter contato aí no futuro, né? Eu vou abrir aqui de novo a tela, né, para compartilhar. Marcelo? Isso, pode compartilhar. Foi. Então, gente, falamos de plataformas, né? Para que essas plataformas? Porque, principalmente, para que, né? Daqui a pouco eu respondo, mas o porquê, principalmente, é porque os usuários hoje em dia estão na internet. Então, se as pessoas estão, né? A gente tem aí uma previsão do Brasil estar quase 90% conectado, uma coisa que foi um salto gigantesco, né? Do que era antes da pandemia, né? Depois da pandemia. Então, isso sim vai ditar um novo normal, mas não um novo normal cheio de regras desconexas, né? Mas sim realmente uma questão de gestão de novos hábitos, né? Por exemplo, a gente sabe que o que faz o consumidor são os hábitos. E os hábitos, eles estão mudando, né? Assim como a pandemia trouxe uma questão de higienização, por exemplo, muito maior para a gente, né? A gente vai manter esse hábito mesmo depois disso. Então, a questão do estar online, ele é um hábito, sim, que veio para ficar. E aí a gente tem que estar nas plataformas porque o nosso usuário está na plataforma, né? Então, nós vamos falar agora de algum passo a passo para montar um funil de vendas em qualquer área, em qualquer segmento, né, de venda de serviço, de produtos. Então, inicialmente, né, a gente começou ali falando naquela visão do olho ali, né, onde está o olho, a gente tentou situar a gente onde a gente está. Né? Então, no último encontro, por exemplo, a gente falou aí da questão da persona do cliente, né? O perfil do cliente e do processo de compra como processo e não como um ato em si. Né? A compra, a venda, ela não é um ato, né? Não é uma ação em um ato único, mas sim um processo. Então, sendo um processo, né, a primeira pergunta que eu trouxe, né, primeiro questionamento, primeira tarefa, digamos assim, que eu trouxe, que é a gente mapear o catálogo de serviço dos nossos concorrentes. Então, quando a gente está falando de passo a passo de vendas, a gente tem algumas ações também num passo a passo, né, num processo de vendas. O primeiro dele é definir o segmento, né, desenhar o perfil do cliente, mapear todo o processo de compra. Então, se eu mapeio como que o meu cliente compra, aí eu desenho depois como eu vendo, entendeu? Na verdade, o que acontece é que a gente geralmente, como a gente empreende por necessidade, a gente faz o processo contrário. Então, a gente cria uma historinha de venda e depois a gente tenta empurrar a goela abaixo do nosso cliente, sem saber onde que o nosso cliente está. Né? Então, eu estou propondo aqui que a gente tome o cuidado de fazer o processo inverso. A gente primeiro mapeia o processo de compra do nosso cliente. Depois, a gente se coloca ali dentro de alguma das etapas que meu cliente faria se ele quisesse comprar alguma coisa, né? Então, quando eu me pergunto assim, como uma pessoa faz quando ela precisa de um sapato? Se eu faço essa pergunta hoje, eu tenho uma resposta. Se eu faço essa pergunta em 1980, eu tenho outra resposta. Então, por isso é tão importante se fazer essa pergunta, sabe? Porque não é o fato de eu fabricar o sapato que faz de mim uma empreendedora no ramo de sapatos. Eu posso fazer sapato e ninguém comprar o meu sapato. Então, antes de fazer o sapato, primeira pergunta, onde está o meu usuário e qual que é o processo de compra desse usuário? Aí, a partir disso, etapa 2.
Aí eu vou criar uma proposta de valor para capturar esse cliente. Então, né, eu vou criar aí um posicionamento estratégico, que é um pouco da resposta que a gente estava tentando responder aqui agora, da pergunta que a gente estava tentando responder aqui agora, sobre onde está, né, em que plataforma está. Eu vou definir estrategicamente a partir da resposta que eu tive do mapa de compra. Então, se meu cliente ele é funcionário de uma empresa, então vou bater lá na porta da empresa. Se meu cliente ele vem até mim porque ele já pagou por exames caros e ele não quer mais, então eu vou tentar descobrir quem pagou por exames caros e aí vou oferecer para esses clientes. Então, aí eu crio uma estratégia, né, um posicionamento estratégico para chegar até aquele usuário. E aí, por último, definir a estratégia de vendas em si, porque aí eu defino o modelo de vendas, eu crio o que a gente chama de máquina de vendas, que eu vou mostrar o desenho aqui para vocês agora. Então, você vai criar uma maquininha de vendas, que é nada mais, nada menos do que uma receita, né? Que nem uma receita de bolo. Então, para fazer um bolo, eu preciso dos ingredientes, depois eu tenho o modo de preparo dos ingredientes e depois eu tenho o resultado final. Então, no modelo de vendas é a mesma coisa. Eu defino o que vai compor a minha estratégia, aí eu defino qual que é o passo a passo dessa estratégia, o modo de fazer essa venda e o resultado que ela vai me trazer, né? E a estratégia de geração de demanda, né? Geração de demanda é a grande alma do negócio de todo o marketplace, né? Seja, por que a gente está no Get Ninjas, por exemplo? Porque o Get Ninjas vai trazer a demanda para você, né? Ele já fez esse dever de casa. Os marketplace, normalmente, eles fazem esses passos anteriores. Esse passo 1, esse passo 2, o marketplace faz. Quando você entra com o seu produto, você já está pegando o modelo de vendas do marketplace, né? Então, se eu sou bombeiro hidráulico, eu tenho que ter uma estratégia de venda do meu produto. Agora, se eu coloco o meu produto no Get Ninjas, eu aproveito da estratégia de vendas do Get Ninjas, só coloco o meu produto ali e o próprio Get Ninjas vai me gerar a demanda daquele produto, né? E aí, então, a gente vai criar um processo de vendas, né? Que é como que funciona a venda no meu caso, né? No caso do meu produto. Então, primeiro eu tenho o objetivo do cliente, que é a dor do cliente, né? Que eu estou resolvendo. Então, eu estou resolvendo um problema do cliente. Aí eu valido se esse problema ele é real ou não, se o cliente pagaria por essa solução ou não, né? Validação é o fim de todo o MVP. Então, quando eu falei lá MVP, produto mínimo viável, se eu vou abrir uma pizzaria, primeiro eu faço uma rodada de pizza para minha família. E aí eu valido com eles se a minha pizza tem sentido, se funciona, se eles gostaram. E aí, que é o meu mínimo produto viável, né? Eu faço pizza ali para 5 pessoas. Se essas 5 pessoas falarem assim, nossa, adorei sua pizza, eu pagaria por ela, então eu validei o meu MVP, eu validei o meu mínimo produto viável. Aí eu vou colocar o meu produto no mercado. Como? Ferramentas. Então, primeiro eu tenho um objetivo, que é o problema do cliente, depois a validação, que é a solução mínima viável que eu encontrei para resolver esse problema. E aí, se isso for positivo, se essa validação for ok, eu preciso do seu produto, aí eu vou para as ferramentas, que é as tecnologias que a gente vai usar para conseguir colocar esse produto no ar. Tempo de estagnação. O que é isso? Sabe quando alguém entra numa loja e fala assim, aí chega o vendedor e fala assim, posso te ajudar em alguma coisa? E você responde assim, não, só estou olhando. Quando você fala isso, você não quer ser interrompido mais, né? Então, geralmente o vendedor responde, ok, fique à vontade, e se afasta. Esse se afastar do cliente, ele é extremamente importante também. Você não pode ficar em cima do seu cliente falando, e agora, quer comprar? E agora? E agora? E agora? Sabe? Tipo criança que está ansiosa para chegar na viagem, né? Se você faz isso, você perde, você cria um engajamento negativo do seu cliente, né? Você cria um cliente chateado com você. Então, esse tempo de estagnação, dar um tempo para o seu cliente avaliar o produto e dar a ele, inclusive, um motivo de perda, né? No caso
Vamos pegar os casos de vocês, né, que trouxeram agora. Venda de seguro. Qual que é o motivo de perda? Você falar assim, olha, a minha promoção de carência zero é só até dia 30, viu? Depois do dia 30, ela volta para carência normal. Isso é um motivo de perda. O motivo de perda ele vai gerar uma urgência de compra no seu cliente. E, ao mesmo tempo, vai ser uma perda, né? Porque é melhor você ter ali 5 interessados que realmente estão interessados do que ter 20 que, na verdade, estão de saco cheio de você e você acha que eles são possíveis compradores. Então, você fica gerando conteúdo, você fica gastando seu tempo com essas pessoas e, na verdade, ela nunca vai comprar. Então, esse motivo de perda, ele é algo importante na etapa de venda. É você chegar para o seu cliente, por exemplo, no meu caso, que sou desenvolvedora e vendo a minha hora, né? Se um cliente está fechando um projeto e aí ele não fecha o projeto de jeito nenhum, eu chego para ele e falo, olha, eu estou fechando a minha agenda desse mês. Então, se a gente não fechar contrato agora, eu só posso pegar seu projeto daqui a 2 meses. Então, é um motivo de perda. Alguns clientes pegam e falam assim, não, então vamos fechar agora. Outros pegam e falam, tá bom, sem problema, não quero agora não. Mas aí, pelo menos, você sabe o nível de interesse, o nível de prioridade da compra do seu produto para aquele cliente. E aí, por último, né, a taxa de conversão, que é você falar de fato, né? Olha, eu tive 10 interessados e 2 compraram. Então, a sua taxa de conversão é de 25%, né? E é a taxa de conversão que vai te gerar uma meta de avanço. Então, por exemplo, se a cada 10 interessados eu tenho 5 que compram, né, 50% de conversão, por exemplo, 10 se interessaram para o meu produto, 5 compraram. Então, a minha taxa de conversão é 50%, né? A cada 10 interessados, 5 compram. Então, o que eu tenho que fazer para eu fazer 100 vendas? Eu tenho que multiplicar a minha meta pela minha taxa de conversão. Então, se eu tenho 50% de conversão no meu produto, para eu fazer 100 vendas, eu vou ter que falar com 200 interessados. Aí, como que eu vou falar com 200 interessados? Aí eu vou ter que criar uma estratégia. Então, pode ser que eu consiga sozinha, pode ser que eu tenha que chamar vendedores para trabalhar comigo, mas a meta de avanço, ela nunca é do nada, nunca é a partir de achismo. A meta de avanço, ela é a partir da taxa de conversão. Então, se eu sei que a minha taxa de conversão é 1%, é 10%, ou seja lá quanto for, né? De novo, como que mede a taxa de conversão? Quantos interessados eu tenho e quantas vendas eu vendo de fato. Aí você vai falar, nossa, mas se eu for ver isso, minha taxa de conversão vai ser 0,00001, porque eu tenho 5 mil interessados e ninguém comprou. Mas aí é por isso que eu estou falando que é importante todo esse processo, inclusive com o motivo de perda. Você não pode colocar quem é interessado no seu produto, todo o Brasil. Não, todo o Brasil não vai ser interessado. E se for, dê a todo o Brasil um motivo de perda. Fale assim, olha, não todo o Brasil, você não vai comprar meu produto porque meu produto vai sair do ar tal dia, por exemplo. Aí você vai ter a real taxa de interessados. Quando você fala isso, quantos ficam? Né? Quantos desses todo o Brasil ficam? Quando eu falei que até o final do mês eu ia parar de vender, ficou só 5 mil pessoas. Então, 5 mil pessoas é o interessado no seu produto, e não todo o Brasil, como você disse antes, né? Então, quem gera meta é a taxa de avanço, não é a sua vontade. Não é você falar assim, até o final do ano eu quero vender para 20 pessoas. Tá, como que você vai vender para 20 pessoas? Você precisa saber sua taxa de conversão. Para isso, você tem que ter trazido um tanto de interessados e medido, de fato, quantos converteram para ter essa taxa de conversão, para aí colocar essa meta, né? Então, como que funciona isso, gente? Isso funciona como literalmente um funil. Por isso é chamado de funil de vendas. Então, numa primeira etapa do funil, isso aqui é um template de funil de vendas, né? A única coisa que você gera é uma conexão. Então, a Maíra vai trazer um case aqui para a gente depois, aí que eu já até passei, né, da Puta Peita, mas a Puta Peita é um caso de uma marca que gera conexão com os usuários. Então, as pessoas compram a Peita por quê? Porque ela vende uma camiseta? Não, ela não vende uma camiseta. Tem até uma imagem que eu acho que eu não coloquei aqui no slide, mas eu explico para vocês, que é da florzinha do Mario Bros, sabe?
no videogame, Mario Bros. O Mario Bros, ele come aquela florzinha lá, ó, aquele cogumelinho, e ele fica grande. Ele fica grande, ele tem superpoderes, ele anda rápido. Se você vende aquilo, o que você vende? Você vende o cogumelo ou você vende o superpoder? Porque, né, é a pergunta que a gente fez lá no último encontro. O que você vende? Você não vende a florzinha, você vende o superpoder. Então, quando você cria conexão, que é a primeira etapa do funil com o seu público, você não vai falar assim, por exemplo, se eu estivesse vendendo aquilo, né? Falar, pessoas, cogumelos mágicos, compre os cogumelos, eles são vermelhos, eles têm bolinhas amarelas e eles ficam voando no painel do joguinho. Não, tá totalmente errada a minha venda, porque a pessoa não compra por isso. Então eu tenho que chegar e falar assim: você quer superpoderes? Você quer ter vidas infinitas? Você quer ficar maior para conseguir quebrar todos os obstáculos? Compre os meus cogumelos mágicos. Aí sim. Então eu gero uma conexão a partir daquilo que é a percepção de valor do meu cliente. Então, primeira etapa do funil de venda, conexão. Como que eu me conecto com o meu público? Um exemplo claro, assim, se eu vendo comida, qual que é a minha conexão? Fome ou praticidade? Né? No caso de fast food, praticidade. No caso de alimentação saudável, saúde. Né? Então, eu tenho que pensar qual é a minha conexão e ela vai ser a primeira etapa do meu funil, é criar conexões com o maior número de pessoas possíveis. Depois que eu crio conexão com o maior número de pessoas possíveis, eu vou fazer um diagnóstico para ver se essa pessoa é realmente público-alvo ou não. Então, essa pessoa, por exemplo, de repente eu tenho uma conexão, mas ela não é meu comprador. De repente eu criei uma conexão com uma criança de 2 anos, mas quem vai pagar pelo produto é o pai dela, é a mãe dela. Então, aí eu tenho que fazer esse diagnóstico de quem é o tomador de decisão, quem pagaria por esse produto. Perceba que em cada etapa desse processo, você está perdendo um tanto de público, não é? Por isso que é um funil de vendas. Então, ali, por exemplo, eu tenho 100 pessoas que eu criei uma conexão. 100 pessoas. Dessas 100, eu vou fazer esse diagnóstico de quantos de fato poderiam comprar. Aí vamos supor que eu chegue em metade. Então, eu tenho agora 50 pessoas. Aí, dessas 50, eu vou fazer uma apresentação. Eu vou falar sobre o meu produto de fato. Mas aí eu não vou conseguir falar para essas 50, por exemplo. Então, de repente, eu vou falar para 10. Dessas 10, vamos supor que 2 cheguem para mim e falam: gostei, quero saber mais sobre o assunto. Aí eu vou para a negociação. Então, ou seja, eu comecei prospectando, eu comecei criando uma conexão com 200 pessoas para conseguir fechar 2 vendas no final das contas, por exemplo. Então, assim, gente, não tem milagre, não tem contar com a sorte. Vendas é métrica e é medir. Então, não adianta você falar assim: eu quero crescer. Você quer crescer quanto? E você quer crescer baseado em quê? Para você crescer, você precisa medir do início ao fim. Quantos interessados, quantas conexões, quantas apresentações, quantas ligações você fez, sabe? Tudo isso é métrica para você criar esse funil. Né? Então, a gente tem 2 métodos de venda, o que chama hoje, né? Inbound marketing, que é o quê? É o marketing pela internet. Eu atrair meu público, inbound vem de imã, né? De atração. Então, é atrair meu público através do meu conteúdo, do meu engajamento, né? Ou o outbound marketing, que é o quê? Eu colocar um outdoor na rua, eu ligar para o meu cliente, eu mandar um cardápio ou um folder, né, de produto, um catálogo de serviço para a casa dele. Né? A partir disso, eu crio todas essas etapas. Né? Então, primeiro eu vou contar, né? CRM é um software que vai gerir esses contatos. Um bom exemplo de CRM é o bom e velho Excel. Né? Então, quando você não tem nenhuma tecnologia, você pega e lista o nome de todo mundo, lá numa planilhinha de Excel, coloca número 1, a minha vizinha Marília, número 2, a tia da minha sobrinha, não sei quem, sabe? Você lista realmente todas as pessoas que poderiam ser interessadas no seu produto, cria uma priorização para falar com elas, né? Cria uma ordem para poder entrar em contato, faz uma pesquisa, uma prospecção, uma qualificação, quer saber se de fato essa pessoa pagaria ou não, para ir
chegar no final e ter uma oportunidade de venda de sucesso, né? Porque se a gente não faz esse caminho todo, a gente fica baseado simplesmente em sim ou não, sabe? É como se eu dei esse exemplo no outro dia também, no outro módulo, né? No primeiro dia deste módulo, que é quando uma pessoa chega para você e fala, quer casar comigo? E aí a sua resposta só pode ser sim ou não, né? Então, se a resposta só pode ser sim ou não, a minha resposta é não. Eu acabei de te conhecer, eu não te conheço, como eu vou casar com você? Agora, se eu te conheço e aí você vai levando um relacionamento com essa pessoa até dizer sim para um casamento, aí você tem muito mais chances de fechar um negócio. Então, fechando essa imagem, né, na nossa cabeça. O que é um processo de máquina de vendas? Ele, primeiro, é um levantamento de todas as pessoas que têm conexão com a minha marca. Depois, você define o que é o seu cliente ideal. O que é cliente ideal? É aquele que está pronto para comprar, né? Que ele tem uma dor específica e ele está pronto para comprar. Por exemplo, se eu tenho um filho, né? E o outro, se eu tenho um filho bebê e o outro, a pessoa lá vende fralda, então eu estou exatamente no ponto exato em que aquela pessoa precisa do meu serviço. Então, é criar essa condição ideal de compra, né? Definição do posicionamento, que é o que tem de como que funciona a minha venda, né? Ah, eu vendo fralda pelo iFood, eu vendo fralda no posto no posto de gasolina na esquina, sabe? É onde eu vou encontrar, como eu vou definir esse ciclo de vendas, né? Depois, gerar uma demanda, né? Que fazer parcerias comerciais, gerar tração para o meu negócio, né? É quando eu já tenho a métrica e eu falo assim, peraí, se eu tive 100 interessados e vendi 10 unidades, então agora eu vou trazer 1.000 interessados para eu poder vender 100 unidades. Né? Aí, a partir disso, eu construo o processo de vendas. Né? Com o processo de vendas desenhado, eu meço o resultado para ver qual que é a minha taxa de conversão, para ver qual que é o meu índice, né? o meu índice de engajamento nesse produto, e aí eu consigo criar uma projeção de crescimento para a minha empresa. Né? Projeção de crescimento. Então, o crescimento ele tem a ver com o seu modelo de vendas, com o seu canal de aquisição, né? O que é canal de aquisição? Se eu vendo pelas redes sociais, as redes sociais é um canal de aquisição. Se eu vendo a partir de influenciadores, né? Se eu peço alguém para usar meu produto e falar bem dele, isso é um canal de aquisição. Se eu vendo através de um parceiro comercial, por exemplo, lá no caso do seguro de saúde, de novo, se eu fecho uma parceria comercial com o conselho de classe, né? Por exemplo, fechei parceria com o conselho, com o CRM, o Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina. E aí, ou não, né? Vamos pegar um exemplo mais fácil. O Conselho de Arquitetura, o CAL, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu fui lá, fechei uma parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo oferece os planos de saúde que eu vendo lá no site deles. Então, isso também é um canal de aquisição de cliente. Se eu coloco o meu bombom para vender na padaria da esquina, é um canal de aquisição de cliente feito por meio de parceria comercial. Se eu coloco o meu produto no iFood, é um canal de aquisição de cliente. Né? Então, a partir do canal de aquisição, quando eu tenho o canal de aquisição de cliente definido, eu crio um processo de sistematização de venda. Né? Eu estruturo qual que é a minha máquina de venda. E aí, só aí é que eu vou realmente colocar tecnologia em cima para poder escalar isso, que é o quê? Eu consegui atender mais clientes do que aqueles que eu atingia. Então, se, por exemplo, o pessoal que eu dei o exemplo lá da Material Agora, né, que vende material que vende material de construção para obras, né? Então, se fazendo isso pelo WhatsApp, eles conseguem atender 500 obras por dia, né? Fazendo isso através de uma plataforma online, quantas obras eles conseguem atingir por dia? E eles não poderiam ter construído uma plataforma
para atender 1 milhão de obras por dia, por exemplo, se eles não tivessem feito esse processo de atender as primeiras 500 pelo WhatsApp, porque senão eles não teriam certeza dessa demanda, né? Eles poderiam dar com os burros na água. Contratei desenvolvedor, desenvolvi aqui, eu posso atender 1 milhão de obras por dia, e aí nenhuma obra quer comprar o meu produto. Então, ou seja, tem uma imagem dramática, né, que diz que a empreendedora, o empreendedor, é aquela pessoa que conserta o avião com ele voando, né? Então, é basicamente isso, gente. A gente tem uma ideia, a gente tem um produto, a gente valida esse produto, ou seja, a gente dá a cara a tapa, coloca ele no mercado. Se tiver a demanda, a gente vai arrumando o avião, vai consertando o avião com ele voando. Se não tiver a demanda, a gente vai fazer um processo que é chamado aí, em empreendedorismo, de pivotar. A gente vai alterar parâmetros do nosso produto até adequar ele àquilo que o cliente quer. Então, se o que eu estou vendendo não é o que o cliente quer, mexe naquilo, arruma, ouve o cliente, escuta, conversa, pergunta para os seus clientes por que ele comprou o seu produto, como que ele se sentiu ao usar o seu produto, sabe? Faça perguntas qualitativas e não só perguntas quantitativas, como, por exemplo, você comprou quantos? Você gostou, sim ou não? Sabe? Pergunte como ele se sentiu comprando esse produto, como que foi o atendimento dele, por que ele comprou esse produto, sabe? Porque aí você vai ter insights sobre como crescer, como trazer tecnologia para a sua operação de vendas para poder aumentar o número de vendas que você faz. E aí a gente pergunta, né? Tá, ok, Kelly, você falou um monte de coisa. Como que eu faço para aplicar isso no meu negócio? Primeiro, foca em um canal de aquisição somente e fique muito bom nele. Então, por exemplo, se você vende pelo WhatsApp, foca no WhatsApp e tenta ficar muito bom pelo WhatsApp. Tenta crescer, tenta gerar demanda até você não conseguir atender. O ideal de um MVP a gente fala que deu certo, né? Um produto mínimo viável, deu certo quando eu não dou conta mais. Olha, eu fiz isso aqui, testei, várias pessoas querem comprar, agora eu não dou conta mais de fazer. Ótimo! Esse é o problema que todo empreendedor quer. Então, foque em um canal de aquisição. Eu comecei a colocar os meus bombons para vender na padaria da esquina. Tá dando resultado? Tá. Então, trabalha mais esse canal de aquisição. Então, propõe para a padaria agora se você pode deixar um stand seu lá. Cria um painelzinho, um monstruário, né? Cria uma gavetinha com a sua marca, a sua coisa e fala, olha, posso deixar isso aqui? Aí, beleza, deixou, deu certo. Aí pede mais, fala, olha, agora eu posso deixar aqui também uma pesquisa de satisfação para a pessoa marcar aqui, depois que ela compra o meu bombom, se ela gostou, se ela não gostou. Então, explore até gastar o seu melhor canal de aquisição. É claro que você pode e deve testar outros canais de aquisição. Então eu estou vendendo muito bem pelo WhatsApp, mas agora eu vou testar vender também pelo iFood. Eu vou colocar meu produto ali. Ótimo, teste canais de aquisição, mas pegue o seu principal canal de aquisição, aquele que é responsável por 80% das suas vendas, que a gente sempre tem, né? E foca nele. Trabalha ele até esgotar, assim, porque tem muitos aprendizados para se tirar ali de dentro, sabe? Num outro ponto, gente, é importante também a gente falar disso em venda, que o seu time é o seu maior ativo, né? O que a gente vê aí de principais pontos onde as marcas e até mesmo as indústrias erram é dos colaboradores, das pessoas que trabalham no negócio, na empresa, não fazerem a propaganda da empresa, sabe? Não venderem no sentido de não se engajarem, sabe? É o famoso não vestir a camisa da empresa, né? A questão é que não é fácil fazer ninguém vestir a nossa camisa, sabe? A gente está falando aqui de empreendedoras individuais, a maior parte, né? Acredito, mas somos mulheres que vendem seus próprios produtos, então na maior parte das vezes a gente nem tem equipe, mas é um erro.
a gente pensar nisso, porque nós somos, né, nós e quem vende para a gente, somos a nossa maior propaganda. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje dando esse curso para vocês, eu não estou aqui como Kelly desenvolvedora vendendo meu produto, só que a minha imagem tem que ser condizente com isso que eu sou. Porque se eu estou aqui de um jeito e lá na hora de vender meu produto eu sou de outro jeito, se a minha história, né, e aí nós vamos encerrar trazendo um pouco disso, dessa questão do storytelling, né, da história da venda, a história por trás de todas as vendas, se ela não é coerente, a pessoa não vai comprar. Então, a minha história de vida tem que fazer sentido com o meu produto, sabe? Eu não posso vender hambúrguer e ser vegetariana, a menos que seja um hambúrguer vegetariano, né? Mas, né, eu não posso vender algo que não condiz com quem eu sou, porque isso hoje em dia não cola mais, né? Se colou em alguma época da humanidade, hoje em dia é inaceitável. O consumidor não é burro, ele sabe, então pense que você é o seu maior ponto de venda. A imagem que o seu público tem de você e da sua equipe é o seu principal ponto de venda. E, por último, aí só por último, então, depois de pensar nisso tudo, criar toda essa estratégia e colocar para funcionar e testar, é que você vai automatizar tudo que for possível para poder ganhar escala, né? Então, se você fazia 30 brigadeiros por dia, você vai ter que dar um jeito de fazer 1000? Vai. Mas isso é a última etapa, depois de ter testado tudo, depois de ter vendido pra caramba, depois de ter criado a sua máquina de venda, depois de ter testado vários canais de aquisição e depois de saber a resposta sobre cada um deles. Um exemplo muito claro disso, gente, eu gosto de conversar muito sobre exemplos, porque a maior parte da minha experiência é prática, né? Veio aí de 13 anos de desenvolvimento e eu estou vendo muito isso acontecer, principalmente agora também, depois dessa pandemia. Eu nunca, antes da pandemia, eu nunca vi um restaurante questionar o iFood. Depois da pandemia, de vários comerciantes que eu converso, vários trouxeram vários pontos negativos do iFood. Por quê? Porque antes não tinha sido testado. Porque antes era uma possibilidade, era mais um canal de aquisição. Aí veio a pandemia, todo mundo testou do jeito que dava. Aí tem entrega que não está sendo feita, tem coisa que está acontecendo mais ou menos, tem restaurante que não sabe fazer o processo e está tentando, mas depois de todo mundo tentar, né, depois de se colocar, de dar a cara a tapa, de executar, é que você consegue saber o que deu certo e o que não deu. E aí, para fechar, então, a gente vai falar um pouquinho, vai bater um papo com vocês também sobre essa história por trás da venda, né? O nosso discurso de venda, ele tem que estar integrado do início ao fim com a nossa proposta de vida. Então, por exemplo, essa história, essa imagem, ela é bem interessante, ela é usada para falar principalmente de sites responsivos, né? Um site que funciona em vários dispositivos. Então, o site abre no celular, abre no tablet, abre no desktop e abre no notebook, né? Isso é um site responsivo. Mas aí, o erro de muita gente que desenvolve site, né, de fazer site responsivo, é achar que a mesma coisa que eu tenho no tablet, eu vou ter no celular e eu vou ter no notebook. Então, quando o desenvolvedor está começando, ele acha que site responsivo é um site que funciona bem no desktop, no notebook e no celular. Depois de um tempo trabalhando com isso, você percebe que não é o mesmo site. Na verdade, você tem uma parte da história sendo contada pelo celular, outra parte da história sendo contada pelo notebook e outra parte da história sendo contada pela televisão, pelo iPad, seja lá pelo que for. Então, conforme você vê nessa imagem aqui, olha, tem uma roda... Não, como é que chama isso aqui? Meu Deus, gente, fugiu. Que tem nos parquinhos aí... Alguém me ajuda. Montanha-russa? Montanha-russa, obrigada. Como que foge assim, né? Então você tem a imagem de uma montanha-russa. Como que eu vou mostrar essa imagem dessa montanha-russa em vários dispositivos? Então quem está no notebook está vendo ali umas pessoas em primeira pessoa. Quem está no desktop vai ver mais partes. Quem está no celular vai ver outra partezinha.
Então, enfim, qual que é a analogia que eu estou fazendo disso com vocês em relação ao discurso de vendas, né? Que para cada ponto de encontro com o seu cliente, você tem que ter uma parte do seu discurso pronta, né? Então, por exemplo, quando o iFood te manda uma notificação falando assim, olha, cupom de R$10 para pedir almoço. Quando que ele te manda isso? Meio-dia, né? Ele não vai te mandar isso 11 horas da noite. Então, ele sabe, ele está tentando entender como que é seu hábito de consumo. Então, ele sabe que se você tem um iFood instalado, se você já comprou antes, e você está em casa na hora do almoço, e você não tem comida, e você não consegue sair para comer rápido, se ele te oferecer um cupom, a chance de você comprar é mais alta do que se ele oferecer um cupom às 4 da tarde, por exemplo. Então, isso ele mapeou ali na hora de mapear como as pessoas pedem comida, como as pessoas compram comida. Ele mapeou isso e ele descobriu isso. Então, ele vai incluir isso ali no roteiro de venda deles, no storytelling de venda dele, para falar assim, tcharam, cheguei para acabar com a sua fome. Né? Inclusive os push notifications, né, que chama as notificações desses aplicativos no nosso celular, elas são várias vezes até algumas cômicas, outras nem tanto assim, né? É umas brincadeirinhas, umas piadinhas que às vezes são até de mau gosto, mas para você entender que por que ele fez isso e não um cupom normal, sabe? Por que ele não te manda um e-mail falando assim, olha, tá aqui um cupom de R$20? Não, porque ele entende que você vai comprar isso dependendo do seu estado de humor, dependendo da hora em que você esteja precisando daquilo, sabe? Então, enfim, Maíra, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do storytelling, vai trazer um exemplo para vocês aí em vídeo também e vai fechar, eu acho que trazendo alguns pitches, né? Quem quiser apresentar o seu negócio e tal. Mas essa é a grande lição que eu acho que fica assim dessa questão de plataforma de vendas, né? A gente trouxe aí alguns exemplos de plataformas de e-commerce. Então, para quem quer vender online, tem marketplaces, tem plataformas prontas que você paga por assinatura, como o Wix, como o Shopify. Tem plataformas open source que você baixa, instala e faz todo o processo de criação, como é o e-commerce. Né? Tem essa plataforma que a gente está lançando, que integra isso tudo, que é o Empreendedora Digital, mas é só para empreendedoras. Então, enfim, a tecnologia que você usa, existem várias. O que vai determinar qual delas você vai usar não é necessariamente aquela que você pode, aquela que você quer, mas é aquela onde o seu cliente está. Então, de novo, gente, como o McDonald's. Imagina, se o McDonald's faz isso, quem é a gente para não fazer, né? Os caras estão aí rachando de ganhar dinheiro desde não sei quando. A gente está aqui começando. O McDonald's, que é o McDonald's, ele está no iFood, ele também tem o aplicativo dele, ele tem o site dele. Se você quiser passar lá para o drive-thru, ele vende também. Se você quiser pedir delivery, ele traz também. Então, é mais ou menos por aí, sabe? A tecnologia, quem vai dizer é o seu cliente. Para você saber o que o seu cliente está dizendo, você tem que fazer o dever de casa de mapear o seu funil de venda e desenhar o processo de compra. Não importa. A grande pergunta, né? A gente começou com uma pergunta. O que eu preciso saber para vender pela internet? Se eu pudesse dar uma resposta para essa pergunta, a resposta seria: você precisa saber como o seu cliente quer comprar. Como? Isso inclui como, onde, quando e por quê. Né? São as perguntas mágicas. Né? O porquê, o como e o onde e o quando não você quer vender, mas sim como, onde, quando e por que ele quer comprar. É o cliente que vai determinar a forma como a gente vende. E aí, por último, eu deixo aí sobre esse assunto de vendas online, né, a indicação de alguns livros que trazem aí receitas sensacionais, né, muito mais aprofundadas em relação a esse assunto do que o que eu trouxe aqui hoje, né. A primeira, a gente vai falar um pouquinho agora sobre storytelling, mas tem um livro do Will Storr sobre esse assunto, que existe toda uma ciência por trás do storytelling, né? Storytelling é a historinha que você conta para vender, né? Por exemplo,
Se você vende brigadeiro e você chega e fala assim, olha, eu estou vendendo brigadeiro para angariar dinheiro, para pagar a minha passagem para não sei aonde no final do ano. Tem muita gente que faz isso em faculdade e tal, né? Então, esse é o storytelling, a história que eu conto para vender esse produto, né? Então, esse é um assunto bem importante e vale a pena a gente estudar a fundo. Sobre vendas em si, modelos de vendas junto com marketing, eu indico aí esse clássico do Aaron Ross, que é o Receita Previsível. O Aaron Ross é CEO daquele CRM, né, um software de gerenciamento de clientes, o Salesforce, que é o mais usado no mundo. E ele traz aí receitas mesmo, que é receitas no sentido de matemática, gente. Se a gente fala que a nossa taxa de conversão é 50%, existe uma matemática por trás disso, que é eu falar, então vou trazer 10 clientes para fechar 5 vendas. Como aprender a fazer isso? Leia esse livro, Receita Previsível. Tem e-book dele, tem PDF na internet. Dê uma pesquisada, vale a pena demais. Esse, eu diria que se eu pudesse indicar um só desses 4, é o Receita Previsível. E aí, os segredos do lobo de Wall Street aí, e um mais específico para quem trabalha com empresas de escala, né, como é o caso das startups, que é escala no sentido de trazer cada vez mais clientes, né, esse traction e os segredos do lobo de Wall Street. Mas é isso, gente. Maíra, a gente tem uma partezinha para fechar, né? Daqui a pouco está dando o nosso horário. Sim, sim. Síbia, o último videozinho que eu quero colocar para vocês é sobre esse storytelling, né? Sobre essa questão, principalmente, de você estar também, que a sua história participe do seu produto. Então, o último vídeo foi um vídeo que a gente fez de campanha para um dos produtos que a gente desenvolve na empresa, que são diários digitais. Então, era um vídeo para o Dia das Mães. E também para a gente finalizar com uma homenagem a todas as mães que estão presentes aqui, que são as guardiões, né, as guardiãs das memórias, né, não só das famílias, mas também da sociedade. Então, para a gente finalizar e falar rapidinho sobre storytelling, eu queria passar esse vídeo para vocês. Já pedi aqui para o Marcelo passar para a gente. Deixa eu aproveitar só, antes de passar o vídeo, e falar para as meninas que no dia 13 de outubro vai acontecer o próximo módulo, que é sobre a essência. Então, a gente vai falar muito de essência do produto, a essência da marca, a essência das pessoas, né? Quem vai trazer para a gente esse insight é a Dani Fausto. A Dani Fausto, ela desenvolve um projeto super bacana, inclusive com o Instituto Obama dos Estados Unidos, que é conduzido pela Michelle Obama e pelo ex-presidente Obama. Então, já deixo o convite aqui, eu também vou mandar as orientações tanto por WhatsApp, né, conforme vocês recebem ali os meus WhatsApps, por favor, se alguém não quiser, me avise, e também por e-mail, tá? Mas deixa eu passar o vídeo aqui, ver se o Marcelo já viu. Eu tô aqui. Uhum. Tá, então tá. Marcelo, passa o vídeo pra gente, por favor, então. Peraí, só um minuto, deixa eu só... Tá. E, gente, que delícia, né? Essas duas, que dupla maravilhosa. Eu tava aqui pensando o vídeo que vocês passaram lá, Maíra, do Projeto Pausas, né? Eu fiquei super emocionada. Que lindo, lindo mesmo. Obrigada por compartilhar com a gente. Como vocês gostaram. A gente gosta bastante de trabalhar com vídeo. É uma das propostas também, né? Contar a história de várias formas. Da nossa empresa, a gente gosta bastante de vídeo. Eu e a Kelly somos formadas em artes cênicas, então a gente gosta bastante de vídeo, de texto, de dramaturgia, contando um pouquinho do nosso produto também. Então, o vídeo é para vocês terem uma questão da história por trás de cada produto e como isso pode, sim, ajudar na venda de vocês. E até pegando um pouco desse gancho, quando eu estava ali mandando o WhatsApp para as meninas, né, me veio muito... eu mandei uma parte, depois a Yasmin mandou outra, mas assim, e me veio muito, nossa, quantas histórias tem por trás de cada uma dessas pessoas que estão aqui,
né, que foram disparados mais de 200 WhatsApps hoje. Então, cada hora que eu disparava uma mensagem, eu pensava, né, nossa, qual que será que é a história dessa pessoa? Então, possivelmente a gente vai ter em novembro aí para fechar o Empreendedora, antes do festival, a gente vai ter um momento para compartilhar realmente as nossas histórias e mostrar que realmente nós somos mulheres de muitas faces, sim, nós somos mulheres que temos muitos braços, sim, mas que também nós somos humanas e que nós precisamos abraçar isso um pouco, né? Abraçar esse nosso lado frágil, de certa forma, e o nosso lado poderoso também. Kelly, desculpa. Com certeza, Sílvia, não, que isso. E só complementando o que a Maíra estava falando, eu vi anteontem um dado que 80% do conteúdo da internet é em formato de vídeo. Então, assim, por exemplo, muitas perguntas que foram feitas aqui hoje são referentes a quais plataformas a gente deve estar, né? E, gente, olha só, eu trouxe cases para vocês de sucesso, né? Então, se a gente falar a Puta Peita, a Cafeteira Arã, todos eles estão em plataformas diferentes. Mas o que eles têm em comum? A Cafeteira Arã, por exemplo, levantou 250 mil numa campanha do Catarse. Sabe aquela plataforma de crowdfunding, né? De levantar dinheiro em grupo, assim? Eles conseguiram levantar 250 mil reais para fazer as cafeteiras com um vídeo. Então, eles fizeram um vídeo, lançaram a campanha e conseguiram apoio de, eu acho que não sei quantas pessoas, que totalizou 250 mil reais. Então, assim, a gente vai deixar esse recadinho final e pegando um gancho no que você falou, Sílvia, das histórias das empreendedoras, gente, a nossa história é o que a gente tem de mais potente, sabe? É o que a gente tem de mais forte. Então, se eu puder realmente deixar uma lição para o dia de hoje, conte a sua história através do seu produto, que isso com certeza vai vender. Posso passar o vídeo? Posso, né? Pode. Obrigada, Marcelo. Foi a coisa mais bonita que eu acho que eu já recebi. E que partiu dela. Então eu digo que eles demandam, mas eles também dão. Então eles também dão muito ar pra gente, sabe? Eles puxam a gente para um presente que tira a gente desse exercício de futurologia, de tentar prever as coisas para frente, dessa ansiedade de querer saber quando acaba, né? Então eu acho que eu nesse isolamento eu tenho todos esses benefícios, sei lá, porque são privilégios e alguns talvez sejam direitos que algumas pessoas, algumas mulheres, né, não têm esse direito assegurado. Então eu tenho alguns dos meus direitos, ou todos os meus direitos assegurados e ainda alguns privilégios. Então eu sinto que existe esse... Oi, meu amor. O que você quer, bebê? Quer dormir? Quer mamar? Tá bom, vamos lá na cama. Tem alguém que quer dormir, quer mamar. Então é sobre isso. Que meus filhos fossem do bem, que fizessem o bem e tornassem o mundo melhor. Vamos ficar em casa, pessoal, cuidar da família, tá? E vamos fazer a nossa parte. Juntos seremos sempre mais fortes, não esqueçam disso. Isso aí. Beijo. Quanto a mim, assim, o papel de mãe sobrecarrega um pouco, né, na responsabilidade, né, no cuidado, passa 1000 coisas pela tua cabeça. Esse foi o vídeo que nós usamos no Dia das Mães e eu queria compartilhar ele, né, para a gente ir finalizando, porque eu acredito que mesmo quando não se é mãe, a mulher às vezes está nesse lugar de sobrecarga, né?
e às vezes o que se pode fazer e o que se quer fazer é dar tempo, né? Então, assim, para finalizar essa questão da importância da história, a importância da sua história no seu produto. Eu tô com uma camiseta que ela diz assim, deixa eu ver se eu consigo levantar para vocês verem, que diz assim: mulher, solte a sua voz. Ela é uma camiseta da Peita, que a Kelly também comentou hoje, sobre essa importância de soltar a sua voz. Então, quando eu comprei essa camiseta, eu não comprei uma camiseta, eu comprei uma frase que ela é política, né? É uma frase que eu, como psicóloga, como profissional, como mulher, né, como pessoa nesse planeta Terra, eu quero que todas as mulheres tenham voz e que a voz seja ouvida. Então, quando eu uso essa camiseta, eu não estou apenas usando uma camiseta qualquer, eu estou usando e estou me fazendo política na rua, aonde eu estou, no supermercado. Então, quando eu compro isso, da Peita, no caso, que é essa empresa aqui de Curitiba, eu estou comprando um posicionamento, muito além de um produto. Tem um outro lugar aqui em Curitiba que chama Rua Pagu também, que faz um projeto com mulheres, de ouvir, de proporcionar um lugar onde as mulheres possam ir, que elas se sintam seguras. Então, quando eu vou na Pagu, eu estou vivendo uma experiência. E lá eu consigo conversar com a Fábio, que está ali, que é a dona. Ela movimenta o Instagram de uma forma bem pessoal, contando para os clientes, por exemplo, como que foi passar por esse isolamento e quase falir, como está sendo, por exemplo, ter essa dificuldade de conseguir o dinheiro, dificuldade de financiamento, como tantos lugares hoje em Curitiba estão passando por conta do desenvolvimento, do isolamento. Então, assim, o quanto a minha história e aquilo que eu estou vivendo para colocar o meu negócio em prática, para colocar todas as questões, também me ajudam a vender. Porque hoje, muito além de produto, as pessoas estão buscando experiências, tanto com relação a restaurante, quanto com relação a serviço. Eu preciso de uma psicóloga, eu preciso, né, de uma orientação com relação à minha imagem, eu preciso comer, eu preciso me locomover, mas eu quero uma experiência, eu quero um propósito, eu quero estar engajado. Eu quero comprar algo ou estar em um lugar que faça também, que esteja de acordo com a minha subjetividade, com aquilo que eu sou. Então, o quanto é importante, eu estou com essa camiseta hoje para dizer isso para todas as empreendedoras e para todas as pessoas que estão aqui, o quanto para mim é importante que as mulheres tenham voz e que elas sejam ouvidas. Então, quando eu compro, eu me posiciono. Quando eu vendo, eu me posiciono. É a minha história, é o meu movimento a partir disso também. Então, o storytelling é você conseguir contar a sua história, é você conseguir ter domínio da sua história, olhando para ela, o quanto a minha história ela é importante sim no meu produto, porque ela diz quem eu sou, o meu produto também diz aquilo que eu sou, e aquilo que você é também é importante, não só para vender, mas importante nessa rede. A Síbia, né, falou bastante, assim, dessa questão de se unir, de dizer que a gente é humana, que a gente tem dores, rede de apoio, né, como que a gente cria essa rede de apoio, como que a gente, através dessa rede de apoio, a gente vai ganhando tempo, a gente vai ganhando fortalecimento. Eu vi que algumas empreendedoras até colocaram, vamos trocar as nossas redes sociais, coloquem aí no chat, vamos trocar, coloquem no chat as redes sociais de vocês, né, para que a gente possa realmente pedir ajuda. Às vezes eu vejo até a questão, nossa, estou precisando disso, estou precisando daquilo, então que a gente possa, sim, se fortalecer e estarmos sempre caminhando aí uma ao lado da outra, para que a gente possa estar nos fortalecendo, nos ajudando, nos impulsionando, né, porque é importante esse lugar. E eu quero agradecer demais a todas vocês, muito obrigada, foi o nosso contato, meu, da Kelly, da empresa. Entrem em contato, aquilo que vocês precisarem, a gente está à disposição para que a gente realmente se sinta presente mesmo em isolamento. E eu peço, né, para vocês, quem puder,
fiquem em casa, use máscara, cuidem da saúde de vocês e cuidem da saúde das outras pessoas também, porque isso é muito importante. Nós ainda estamos nesse momento, né? A Kelly está com a família dela passando por essa questão. Muitas pessoas, perdemos muitas pessoas no nosso país esse ano, e realmente é importante que a gente esteja junto e continuando a caminhar. Muito, muito, muito obrigada. A Josi está falando aí, sororidade, né? Isso aí, Josi. Estamos juntas, gente. Fico à disposição também, viu? Agradeço muito a CIB, a organização do evento aí, a toda a equipe da CIB, são pessoas incríveis e agradeço muito a oportunidade de estar em contato com essa rede de mulheres hoje, né? Porque assim, gente, eu também me sinto mais forte quando eu venho aqui compartilhar esse conteúdo com vocês, quando eu sei que vocês estão munidas de ferramentas para poder ganhar mais, gerar mais renda para suas famílias também. Então, obrigada, viu? Obrigada, Cília, pela oportunidade. Obrigada, Maíra, pela parceria de sempre, né? Por trazer esse olhar tão humano. As meninas Ellen e Jéssica também, por todo o apoio. E tem o conteúdo, né, Cília? Vamos estar disponibilizando aí um e-book com todo o conteúdo dos 2 módulos, né, de vendas aí logo após o final aí do evento. Isso mesmo. Eu vou colocar um linkzinho aqui para vocês preencherem também, para mandarem dúvidas se ficou ali, mas também para vocês receberem esse material completinho. Perfeito, isso que eu ia falar, que vocês tinham falado de colocar o chat ali. Então, meninas, se vocês quiserem aproveitar para abrir suas câmeras aí, para a gente também ver as carinhas enquanto dá os recadinhos do coração, né? Então, queria agradecer demais a presença de cada uma delas. Ellen, obrigada por ter conduzido esse grupo lindamente. Jéssica também, a Jéssica eu não vi a carinha dela aqui, mas a Kelly e a Maíra, obrigada por estarem com a gente. Marcelo, pelo suporte. Oi, Jéssica, nuestra Argentina. Para quem ainda não conhece, não tá tanto... Ai, que bebê lindo, Daline! Bem-vindo, bebê! Como é bom, gente. E o online nos dá essa facilidade, né? Que a gente não perca esse online também, porque ele nos dá a facilidade de, olha, estar numa rede, amamentando o bebê e assistindo. Yas, que é a nossa menina prodígio lá da agência também, obrigada. As mentoras que estão aqui, eu vi que a Bárbara está aqui, várias mentoras também aqui. Então, a gente tem um grupo de 78 mentoras que nos dá suporte para fazer esse programa para vocês. Então, cada módulo é pensado com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, né? Não só pela equipe da agência, mas pelas nossas mentoras mão na massa, e a Jéssica, a Ellen, a Andrea também, e todo o time de suporte. Tá? Então, eu queria realmente agradecer vocês. Lembrar que dia 13 de outubro é pós-feriado, então fiquem atentas, meninas. Eu sei que pós-feriado a gente vai estar todo mundo naquele movimento todo, né? Ainda voltando, mas a gente optou por fazer o módulo no dia 13 de outubro, porque em outubro vai ter um grande movimento integrado entre várias instituições. Então vai estar MEX, Mulheres do Brasil, BPW, Mulher, Jurídico de Saias. São várias instituições que vão estar fazendo um grande movimento integrado de empoderamento da mulher, onde vão estar sendo tratados 4 temas principalmente. Principalmente não. A saúde, que é o tema principal do Outubro Rosa, mulheres na tecnologia, ciências, matemática, que ainda é um campo onde a gente não tem uma atuação tão forte. Mulheres e seus direitos, a gente também sabe que agora em isolamento social tiveram um grande número, um grande aumento nas questões voltadas ao direito da mulher, né, e a abusos, enfim. E o outro que é mulher na carreira. Então, para a gente conseguir ajustar a agenda do Empreendedora Curitibana e não ter nenhum outro evento desse grande movimento que vai acontecer, a gente optou por trazer, então, esse módulo para terça-feira, era para acontecer na quinta, mas a gente optou por antecipar para que vocês possam participar tanto de um movimento quanto do outro, tá? E eu vou mandar toda essa comunicação assim que a comunicação do movimento estiver pronta, a gente também vai encaminhar. Me sigam também nas redes sociais, lá eu vou colocar todas as questões do movimento.
E aqui por e-mail a gente vai mandar as informações do próximo módulo também, tá? Muito obrigada, 17 horas certinho. Um grande beijo para vocês. Abram suas câmeras, só tem algumas pessoas aqui para a gente tirar aquela foto de final do módulo. E Débora, Jaque, Elisiane, Ellen, Aline, Bárbara, Carla, Ana, Kelly. Meninas, muito obrigada. Kelly, se você quiser, de repente, fazer alguma consideração. Meninas, se alguém quiser abrir o microfone agora, também está liberado. Fiquem à vontade para falarem o seu tchau, para soltarem a sua voz. Aí eu já soltei bastante, Silvia. Agradeço só enormemente a oportunidade. Mas fiquem à vontade aí. Só estou à disposição de todas. Obrigada, Silvia. Quero agradecer a oportunidade de participar do evento. Foi incrível, realmente muito conteúdo. Consegui acompanhar desde o início. Fiz aqui várias anotações, vários insights. Foi muito bom. E colocar em prática agora o aprendizado. Obrigada. E parabéns. Maravilhoso. E meninas, lembrem-se que a gente tem a rede de mentoras, então se de repente vocês precisarem de algo pontual, a gente também pode fazer esse elo de conexão, tá? Então mandem um e-mail, mandem um WhatsApp pra gente. Acho que todas devem ter o meu WhatsApp, se ainda não tem, em algum momento vão receber, então se vocês quiserem gravar ali meu WhatsApp, trocar e até pedir essa conexão com rede de contatos, com empreendedoras, com alguma outra empresa, a gente tem esse suporte também, tá? Então, usem a gente para isso também. Fiquem à vontade para abrir, se quiserem, o microfone. Mais um grande beijo para vocês. Deixo disponibilizada aí também, Cida, a minha hora para qualquer pessoa que precise de mentoria, viu? Pode fazer a ponte, se alguém quiser trocar uma ideia depois, em particular, sobre seus negócios, eu farei uma avaliação, trago dicas aí para vocês com todo prazer, viu? É uma honra poder ajudar aí, que traga realmente muita prosperidade na família de vocês, né? Que é o objetivo. Assim como gentileza gera gentileza, prosperidade gera prosperidade, né, gente? Então, saber que vocês estão ganhando mais dinheiro com isso, com certeza traz mais dinheiro para toda a economia. Sim. Uma cadeia, né? Exatamente, né? As meninas colocaram aqui Marisa Monte, que eu amo, e tem uma música da Marisa, que é Gentileza, né? Que não sei se vocês conhecem aqui. Quem quiser ir saindo, pode ir saindo, tá, gente? Fiquem à vontade, porque já terminou o evento, então. Mas quem quiser ficar aqui no bate-papo também, vamos aproveitar. Eu só vou encerrar a gravação, porque depois acho que essa parte a gente não precisa compartilhar, né? Tem uma música, então, da Marisa que chama Gentileza, que é um homem